Olá, amantes do desconhecido. Hoje o Véu da Meia-Noite traz para você uma história que me foi enviada por um seguidor do canal. E devo alertar, essa narrativa não é para os fracos de coração. É um relato assustador sobre um encontro com uma criatura mítica nas águas do Brasil. Uma sereia que, segundo a lenda, seduz e engana aqueles que cruzam seu caminho. Prepare-se para mergulhar em uma história de amor, mistério e tragédia nas profundezas do oceano. Se você acha que é apenas um conto de fadas, pense novamente. Este relato nos lembra que o mar esconde mais do que podemos imaginar e que algumas histórias antigas têm raízes mais profundas do que aparentam. Então, sente-se, apague as luzes e prepare-se para uma jornada nas profundezas do desconhecido, onde o real e o mítico se encontram de maneira assustadora. E antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias sombrias. Afinal, o que você vai ouvir agora pode assombrá-lo por noites a fio. Meu primo, Ricardo, sempre foi fascinado pelo mar. Desde pequeno, ele passava horas na praia, observando as ondas e sonhando com as histórias que nosso avô contava sobre criaturas míticas que habitavam as profundezas. Ele cresceu e se tornou um pescador, mas sua paixão pelo desconhecido nunca diminuiu. Em uma manhã nublada, Ricardo decidiu sair para pescar sozinho, algo que fazia frequentemente para encontrar paz e tranquilidade. O mar estava calmo e ele navegou para uma área que poucos pescadores ousavam explorar, conhecida por suas águas profundas e histórias de desaparecimentos misteriosos. Aquele dia começou como qualquer outro. Ricardo acordou antes do amanhecer, embalado pelo som suave das ondas quebrando na praia. Ele preparou seu barco com cuidado, verificando cada detalhe, desde as redes até os remos, como se estivesse se preparando para uma jornada sagrada. O céu estava coberto por nuvens cinzentas e uma brisa fria soprava do oceano, trazendo consigo o cheiro salgado do mar. Enquanto navegava, Ricardo sentia uma estranha mistura de excitação e apreensão. A área para onde ele se dirigia era conhecida entre os pescadores locais como o Cemitério das Águas, um lugar envolto em mistério e superstição. Diziam que muitos barcos haviam desaparecido ali, engolidos pelas profundezas sem deixar rastro. Mas Ricardo, com seu espírito aventureiro, via isso como um desafio. Uma oportunidade de descobrir o que outros temiam. Enquanto lançava suas redes, Ricardo notou algo peculiar na água, um brilho estranho, quase como se o mar estivesse refletindo uma luz que não vinha do sol. Intrigado, ele se inclinou sobre a borda do barco, tentando discernir o que poderia estar causando aquele fenômeno. Foi então que ele viu algo que o fez congelar. Uma figura feminina, com longos cabelos flutuando na água, observando-o com olhos que pareciam brilhar com uma luz própria. A figura emergiu lentamente, revelando um rosto de beleza etérea, mas com um olhar que transmitia uma tristeza profunda. Ricardo, atônito, percebeu que estava diante de uma sereia, uma criatura que ele sempre acreditou ser apenas parte do folclore local. A sereia não falou, mas seus olhos contavam uma história de solidão e desejo. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se uma corrente fria tivesse passado por ele. O tempo parecia ter parado. Ricardo não conseguia desviar o olhar, hipnotizado pela presença daquela criatura mítica. Ele se lembrou das histórias que nosso avô contava, sobre sereias que habitavam as águas profundas,
seres que eram tanto fascinantes quanto perigosos. Mas naquele momento, tudo o que ele conseguia sentir era uma conexão inexplicável, como se a sereia estivesse tentando comunicar algo além das palavras. A sereia ergueu uma mão, gesticulando para que ele se aproximasse. Ricardo, hipnotizado, deu um passo em direção à borda do barco, mas hesitou. Ele se lembrou das histórias que nosso avô contava sobre sereias que atraíam homens para as profundezas, onde nunca mais eram vistos. Mas havia algo naqueles olhos que o fazia querer acreditar que ela não era uma ameaça. Ricardo, lutando contra o instinto de se afastar, perguntou em voz alta: "O que você quer?" A sereia apenas sorriu, um sorriso triste e enigmático, antes de mergulhar novamente nas profundezas, deixando apenas o brilho na água como prova de sua presença. Ricardo ficou ali, olhando para o mar, sentindo-se dividido entre o fascínio e o medo do desconhecido. O vento soprou mais forte e as nuvens no céu começaram a se dissipar, revelando um sol pálido que iluminava a superfície do mar. Ricardo sentiu um calafrio percorrer seu corpo, como se a presença da sereia tivesse deixado uma marca invisível em sua alma. Ele sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre, mas ainda não compreendia como. Enquanto remava de volta para a costa, a mente de Ricardo estava repleta de perguntas sem resposta. Quem era aquela sereia? Por que ela apareceu para ele? E o que significava aquele olhar triste e profundo? Ele sabia que precisava voltar, que precisava entender o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, sentia um medo crescente do que poderia descobrir. Ao chegar à praia, Ricardo olhou para trás, para o mar vasto e misterioso, e prometeu a si mesmo que retornaria. Ele precisava saber mais sobre a sereia, sobre o que ela queria dele. E assim, com o coração dividido entre o medo e a curiosidade, ele começou a planejar sua próxima jornada para o cemitério das águas, sem saber que estava prestes a embarcar em uma aventura que desafiaria tudo o que ele acreditava ser verdade. Nos dias que se seguiram ao encontro com a sereia, Ricardo não conseguia tirar a imagem dela de sua mente. Ele estava obcecado, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre ele. A cada momento livre, ele se via voltando ao mesmo local, esperando ansiosamente por um vislumbre da criatura que havia capturado sua imaginação e talvez seu coração. O mar, que antes era apenas seu local de trabalho, agora parecia um portal para um mundo desconhecido e sedutor. Ricardo começou a perceber mudanças sutis em sua vida. À noite, ele ouvia um canto distante, uma melodia doce e melancólica que parecia vir do próprio oceano. O som era hipnotizante e ele se pegava caminhando até a praia, onde ficava olhando para o horizonte, esperando ver a sereia novamente. Sua família começou a se preocupar, pois Ricardo passava cada vez mais tempo no mar, muitas vezes voltando para casa apenas ao amanhecer, com um olhar distante e perdido. Uma noite, enquanto estava na praia, Ricardo viu a sereia novamente. Desta vez, ela estava mais próxima, e ele sentiu que poderia tocá-la se quisesse. O mar estava calmo, e a lua iluminava a cena com uma luz prateada. Ricardo sentiu uma paz profunda, como se estivesse exatamente onde deveria estar. A sereia parecia flutuar sobre as ondas, seus cabelos longos e escuros, dançando ao redor de seu rosto como uma coroa de sombras. Ele deu alguns passos em direção à água, sentindo a areia fria sob seus pés, mas parou ao ouvir uma voz em sua mente, uma voz que parecia ser da própria sereia. "Venha comigo." Ricardo hesitou, mas a força do chamado era irresistível. Ele sentiu uma mão invisível puxá-lo e, por um momento, pensou que seria arrastado para as profundezas.
O coração de Ricardo batia acelerado, dividido entre o desejo de seguir a sereia e o medo do desconhecido. Ele se lembrou das histórias de pescadores que haviam desaparecido, atraídos por promessas de amor eterno e aventuras nas profundezas do oceano. Mas havia algo naquela sereia, algo em seu olhar, que o fazia acreditar que ela não era uma ameaça. Mas então, a sereia mergulhou novamente, deixando Ricardo sozinho na praia, com o som das ondas quebrando suavemente ao seu redor. Ele ficou ali, olhando para o mar, sentindo-se dividido entre o fascínio e o medo do desconhecido. A presença dela ainda pairava no ar, como um perfume doce e inebriante que ele não conseguia esquecer. Ricardo voltou para casa naquela noite, mas sua mente estava longe, perdida no mar, onde ele acreditava que seu verdadeiro amor o esperava. Ele sabia que precisava voltar, que precisava entender o que estava acontecendo. A sereia havia despertado algo dentro dele, um desejo profundo de explorar o desconhecido, de descobrir os segredos que o oceano guardava. Nos dias seguintes, Ricardo começou a se preparar para sua próxima jornada. Ele reuniu suprimentos, reforçou seu barco e estudou as marés, determinado a encontrar a sereia novamente. Ele sabia que estava arriscando tudo, mas a promessa de um amor eterno e a possibilidade de desvendar os mistérios do mar eram irresistíveis. Enquanto se preparava, Ricardo não conseguia deixar de pensar na sereia e no que ela representava. Ela era mais do que uma criatura mítica. Ela era um símbolo de tudo o que ele desejava: liberdade, aventura e amor. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, ele se lançou ao mar mais uma vez, pronto para enfrentar o desconhecido e descobrir o que o destino reservava para ele. Antes de desaparecer, Ricardo veio me procurar, seu primo, para desabafar sobre tudo o que estava acontecendo. Ele estava visivelmente perturbado, mas também havia um brilho em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ele me contou sobre seus encontros com a sereia, descrevendo cada detalhe com uma paixão quase obsessiva. Ela é diferente de tudo que já conheci, ele disse, a voz carregada de emoção. Nenhuma mulher humana poderia me fazer sentir assim. É como se ela entendesse cada parte de mim, como se estivéssemos conectados de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Eu ouvi atentamente, preocupado com o que ele estava dizendo. Tentei alertá-lo sobre os perigos de se envolver com algo tão desconhecido, mas Ricardo estava irredutível. Você não entende, ele insistiu. Ela me ama e eu a amo. Não posso simplesmente ignorar isso. Ricardo estava convencido de que a sereia era seu destino e nada do que eu dissesse poderia mudar sua mente. Ele parecia estar em um estado de encantamento, como se estivesse sob um feitiço que o atraía cada vez mais para o mar. Naquela noite, Ricardo saiu novamente para encontrar a sereia e foi a última vez que o vi. Ele estava determinado a seguir seu coração, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Eu fiquei com um sentimento de impotência, sabendo que não poderia fazer nada para impedi-lo. Quando Ricardo não voltou para casa, a família ficou desesperada e uma busca foi organizada. Eu estava entre os que procuravam, vasculhando a costa e perguntando aos pescadores locais se haviam visto Ricardo. Mas ele parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Dias depois, seu corpo foi encontrado na praia, trazido pelas ondas. A cena era desoladora e ninguém conseguia entender o que havia acontecido. Alguns disseram que ele havia se afogado, que talvez tivesse ficado louco e entrado no mar em um momento de delírio. Outros acreditavam que a sereia o havia levado,
que sua alma agora estava com ela nas profundezas. Eu, seu primo, fiquei com a dúvida. Será que Ricardo realmente encontrou o amor que tanto buscava? Ou será que foi vítima de uma ilusão, seduzido por uma criatura que nunca teve a intenção de deixá-lo voltar? O mistério permanece e o mar guarda seus segredos como sempre fez. A história de Ricardo é um lembrete sombrio de que o mar é um lugar de mistério e beleza, mas também de perigo e tragédia. Ele nos lembra que algumas histórias antigas têm raízes mais profundas do que aparentam e que o amor pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O que realmente aconteceu com Ricardo naquela noite fatídica? Será que ele encontrou a paz ao lado da sereia ou foi tragado pelas profundezas em um momento de desespero? Essas perguntas permanecem sem resposta e talvez nunca saibamos a verdade. E assim termina a história de Ricardo, um homem que encontrou seu destino nas profundezas do mar. Sua vida e morte são um lembrete de que o amor pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e que o mar guarda segredos que nunca devem ser subestimados. A dúvida sobre o que realmente aconteceu com ele persiste, assombrando aqueles que o conheceram e amaram. A comunidade costeira, que antes via o mar como um aliado, agora o encara com um misto de respeito e temor. As histórias sobre sereias e suas intenções continuam a ser contadas, passando de geração em geração, como um aviso sobre os perigos de se apaixonar pelo desconhecido. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. E, sobretudo, lembrem-se, o oceano é um lugar de maravilhas e mistérios, mas também de responsabilidade e cuidado. Nunca subestimem o poder das lendas e dos mitos, pois eles podem ser mais reais do que imaginamos. Fiquem atentos e até o próximo vídeo, se tiverem coragem de voltar.